2005, um grupo de amigos foi acampar perto de um pântano no sul da Louisiana. Durante a primeira noite ouviram risadas infantis e passos rápidos ao redor das tendas. Saíram para investigar, mas não encontraram ninguém. No dia seguinte, perguntaram a um morador local sobre as risadas. Ele contou que anos atrás, várias crianças desapareceram misteriosamente no pântano e nunca foram encontradas. Algumas pessoas acreditavam que seus espíritos ainda vagavam por lá, rindo e brincando. Na noite seguinte, os amigos ouviram novamente as risadas, mas desta vez, estavam mais próximas e seguidas de sussurros assustadores. Decidiram encerrar a viagem e partir antes do amanhecer, jurando nunca mais acampar naquele pântano. Em 1999, 3 amigos decidiram explorar uma antiga casa abandonada na floresta de Black Hills, Maryland, conhecida por ser assombrada. Ao entrarem na casa, sentiram uma presença fria e ouviram passos no andar de cima. Subiram as escadas e encontraram uma sala com símbolos estranhos nas paredes e velas apagadas. De repente, a porta se fechou com força, e uma figura fantasmagórica de uma mulher apareceu, gritando por sua vida. Apavorados, os amigos correram para fora da casa. Depois souberam que a casa era de uma mulher acusada de bruxaria, que havia sido queimada viva. Desde então, seu espírito assombrava a casa, revivendo seu trágico fim. Em 2003, um grupo de jovens acampava perto de um antigo cemitério abandonado em Louisiana. Durante a noite, começaram a ouvir sussurros vindos das lápides. Assustados, decidiram investigar. Ao se aproximarem, viram sombras se movendo entre as lápides e ouviram uma voz fraca chamando por ajuda. De repente, uma figura espectral surgiu, apontando para uma lápide sem nome. No dia seguinte, ao investigarem a lápide, descobriram que ali estava enterrado um homem injustamente acusado de bruxaria e que havia sido linchado pela comunidade. Desde então, seu espírito vagava buscando justiça. Em 1978, 2 amigos, Jake e Mark, decidiram acampar em uma floresta densa no Maine. Durante a noite, ouviram barulhos de machado e árvores caindo. Intrigados, seguiram o som até encontrarem uma clareira com um velho lenhador, vestindo roupas antigas e com um olhar vazio. O lenhador parecia estar cortando árvores, mas desapareceu ao serem avistados. De volta ao acampamento, contaram a história a um morador local, que revelou que um lenhador havia morrido na floresta há décadas e seu espírito ainda assombrava o local, buscando vingança por sua morte trágica. No verão de 1992, um grupo de amigos acampava em uma floresta nos arredores de Salem, Oregon. Na primeira noite, ao redor da fogueira, ouviram um grito distante e angustiado vindo das profundezas da floresta. Pensaram ser um animal, mas os gritos continuaram cada vez mais próximos. Um dos amigos, Tom, decidiu investigar. Ao se afastar do acampamento, encontrou pegadas humanas profundas e frescas. De repente, um homem ensanguentado e desesperado apareceu, implorando por ajuda. Antes que Tom pudesse reagir, o homem foi arrastado para a escuridão por uma figura sombria e deformada. Tom correu de volta ao acampamento, mas os gritos continuaram a noite toda. Na manhã seguinte, a polícia encontrou rastros de uma luta e sangue, mas nunca descobriram o que aconteceu com o homem ou quem era a figura sombria. Aconteceu comigo quando eu tinha uns 15 anos. Eu não era muito sociável, nunca tive muitos amigos. Na verdade, eu não tinha nenhum amigo até conhecê-lo. Eu e minha prima costumávamos acender uma vela à noite, desenhar um círculo branco no chão e invocar espíritos. Era uma brincadeira boba de adolescentes, até que um dia ele me visitou. Seus olhos eram negros e sua pele branca como a de um cadáver, mas ele era bonito, tinha uma aparência agradável e se vestia todo de preto. No início, ele apareceu para mim no meu quarto enquanto eu tentava dormir. No começo, me assustei muito e tive medo. Cheguei a pensar que estava ficando maluca, pois só eu conseguia vê-lo. Mas conforme o tempo passou e minha solidão aumentava a cada dia, ele acabou se tornando uma companhia, digamos, um amigo, meu único amigo. Ele falava comigo, dizia que tinha vindo para me ajudar e para cuidar de mim. Aquilo era reconfortante. Na escola, eu não estava mais sozinha.
Eu tinha o hábito de carregar livros comigo. Sempre gostei muito de ler, principalmente livros de terror e romance. As pessoas me achavam estranha e não falavam comigo no intervalo. O espírito era minha única companhia. Eu estava caindo em uma depressão profunda e os dias se arrastavam. Eu não tinha vontade de fazer nada além de ficar deitada no meu quarto, lendo em companhia do espírito. Ele dizia que a única forma de me libertar da minha dor era partindo deste mundo, no qual eu nunca me encaixei e nunca me senti parte. Então, um dia, depois da escola, era fim de tarde, o espírito me acompanhou até um viaduto da minha cidade. Quando eu estava prestes a pular, senti alguém segurando minhas mãos. Olhei para trás e não vi ninguém, mas o gesto foi suficiente para que eu me libertasse do transe. Eu estava na beira do abismo, prestes a pular. Minhas pernas tremiam, minhas mãos suavam e senti minha boca ficando seca. O espírito estava ao meu lado, de braços abertos, dizendo para eu pular, pois tudo ficaria bem. No entanto, notei que seus olhos estavam de uma cor diferente, num tom amarelo arrepiante. Seu sorriso era macabro e suas unhas eram garras enormes. Ele era um monstro e queria minha alma. Tomada pelo medo, saí correndo rumo à minha casa. Ao chegar, contei tudo aos meus pais, sobre o espírito e sobre os planos de tirar minha vida. Meus pais ficaram desesperados e resolveram procurar ajuda. Fui levada a diversas igrejas, onde vários pastores tentaram em vão expulsar o espírito. Todos falharam. Todas as noites o espírito ficava em minha porta, pedindo para que eu o deixasse entrar. Sua voz era inicialmente gentil, mas quando eu mandava ele ir embora, ele soltava uma gargalhada amedrontadora que me arrepiava a alma. Eu deixava a porta do quarto fechada todas as noites, mas podia ver sua sombra por debaixo da porta, sempre me vigiando, esperando que eu o deixasse entrar. Um dia, fui visitar minha tia. Ela era da religião espírita. Ao entrar em sua casa, o espírito me acompanhava, mas sempre mantendo uma certa distância. Minha tia sentiu sua presença e me convidou para uma sessão espírita. Durante a sessão, o espírito que me perseguia se manifestou em uma das mulheres presentes. Através dela, ele deixou claras suas intenções. Ele estava em minha vida porque queria minha alma de qualquer jeito. Era um espírito opressor que, aos poucos, estava consumindo minha energia, me levando para o abismo. Com a ajuda daquelas pessoas, com o tempo, o espírito começou a se afastar de mim. Sua presença não era mais tão frequente, e às vezes eu podia vê-lo me observando à distância. Alguns anos se passaram e eu já estou com 22 anos. Nunca mais ouvi falar dele, mas às vezes, quando estou dormindo, ainda posso sentir uma presença. Sei que não estou sozinha, pois sinto que ele está sempre à porta, esperando que eu deixe entrar. Definitivamente eu também vou precisar de um terço ou algo assim para conseguir dormir hoje à noite. Ainda bem que estou gravando isso de dia, porque essa história foi bem bizarra para mim. Espero que você esteja bem e que tenha um gato, porque gatos nos protegem. Tranque bem essa porta e não deixe ele entrar. Minha história é curta, mas de um jeito estranho e arrepiante. Vou contar um pouco do contexto. Eu, meu pai e nossos 2 huskies adoramos fazer viagens para a Lapônia. Nós moramos na Finlândia e geralmente fazíamos essas viagens quando estava bem nevado e com clima natalino. Meu pai costumava alugar uma cabana por uma semana. Nessas viagens fazíamos caminhadas, esqui e outras atividades ao redor da cabana, o que era muito divertido. Certo dia, fizemos uma caminhada por uma trilha nevada. Estava muito frio, mas também muito divertido. No final da trilha, me animei com a ideia de comer uma pizza, pois meu pai prometeu comprar depois da caminhada. Corri pela trilha enquanto meu pai e os huskies vinham um pouco atrás. Foi então que as coisas ficaram estranhas. Parei porque havia um homem de terno preto parado no meio da trilha. Ele começou a falar, mas eu interrompi e chamei meu pai, que estava mais atrás. Disse a ele: tem um cara aqui perguntando alguma coisa. Meu pai e os huskies logo chegaram até onde eu e o homem estranho estávamos. O homem começou a fazer perguntas em inglês meio quebrado, como onde encontrar uma cidade e coisas do tipo. Eu era bem jovem e não me lembro bem de todas as perguntas, mas respondi em inglês que ele não encontraria uma cidade ali, já que era uma trilha de caminhada. Meu pai, que também não fala bem inglês, basicamente disse a mesma coisa. Saímos dali rapidamente porque a situação era suspeita. Era estranho porque o homem estava de terno no meio da trilha em um lugar remoto e obviamente não estava fazendo caminhada. Ele não tinha nada consigo
e já eram cerca de 8 horas da noite no inverno. A coisa mais estranha é que no final da trilha havia uma ponte suspensa que se tem que atravessar para chegar aos estacionamentos. Então ele obviamente tinha atravessado essa ponte. Tudo parecia muito esquisito. Por que ele iria para uma área florestal isolada à noite? Por que atravessaria a ponte suspensa de terno? E por que pediria ajuda a uma criança? São muitas coisas estranhas que realmente me deixam arrepiada até hoje. Tenho curiosidade de saber por que ele estava lá, mas ao mesmo tempo prefiro não saber. É tudo muito bizarro. Sinto que ele poderia estar lá de propósito. Para chegar lá é preciso dirigir um bom trecho desde a cidade, passando por uma área florestal. Enfim, foi uma experiência muito estranha e arrepiante. Enquanto voltávamos para a cabana, não conseguia tirar da minha cabeça a imagem do homem de terno. Algo na sua aparência me deixava desconfortável, como se houvesse algo mais além do que ele deixava transparecer. Seus olhos, apesar de parecerem normais à primeira vista, tinham uma profundidade perturbadora, como se guardassem segredos obscuros. Quando chegamos à cabana, decidi não mencionar mais nada sobre o encontro, mas a curiosidade e o medo continuavam a me atormentar. Naquela noite, enquanto tentava dormir, tive um pesadelo. No sonho, eu estava de volta à trilha e o homem de terno estava lá novamente, mas dessa vez ele estava acompanhado por algo ainda mais sinistro, um corpo em decomposição, que parecia me seguir com um olhar vazio e ameaçador. Acordei suando frio, com a sensação de que algo estava me observando do lado de fora da cabana. Fui até a janela e olhei para a floresta escura, mas não vi nada. Mesmo assim, a sensação de estar sendo vigiado não me abandonou. Tentei esquecer o que havia acontecido e aproveitar o resto da viagem, mas a lembrança daquele homem e do corpo em decomposição me assombrava. Algumas noites depois, enquanto fazíamos uma fogueira do lado de fora da cabana, ouvi um barulho estranho vindo da floresta. Os huskies começaram a rosnar, algo que nunca faziam sem motivo. Meu pai tentou me tranquilizar, dizendo que provavelmente era algum animal selvagem, mas eu sabia que havia algo mais. Senti um arrepio percorrer minha espinha e decidi que não queria mais ficar ali. Na manhã seguinte, convenci meu pai a encurtar a viagem e voltarmos para casa. Ele relutou um pouco, mas acabou concordando. Durante a viagem de volta, ficamos em silêncio a maior parte do tempo, ambos refletindo sobre o que havia acontecido. Nunca mais voltamos àquela trilha, mãe. E até hoje, a lembrança daquele encontro estranho e do pesadelo com o corpo em decomposição me deixa arrepiada. Às vezes, me pergunto o que realmente aconteceu naquele dia e quem era aquele homem. Será que ele estava perdido ou tinha algum propósito obscuro? E por que eu tive aquele pesadelo tão realista? São perguntas que provavelmente nunca terei respostas, mas que continuam a me intrigar. Certo dia, enquanto relembrava a trilha, uma sensação de frio intenso percorreu meu corpo. Algo me dizia que o encontro com aquele homem de terno e o corpo em decomposição não fora coincidência. Comecei a investigar a história da área onde fizemos a caminhada, procurando qualquer indício que pudesse explicar a presença daquela figura sinistra. Descobri que, muitos anos atrás, um homem havia desaparecido misteriosamente na mesma região. As descrições coincidiam com o homem que encontrei, até mesmo o terno preto que ele usava. O corpo nunca foi encontrado. Essa descoberta me deixou ainda mais inquieta. Será que o homem que vimos era o espírito daquele desaparecido? Ou pior, será que ele era o próprio corpo em decomposição, preso em algum tipo de limbo, procurando por ajuda ou tentando arrastar outros para o seu destino? Minha mente estava cheia de perguntas e medos. Os huskies, que sempre foram tranquilos, começaram a agir de forma estranha, como se pressentissem algo. Uma noite, ouvi ruídos vindos do lado de fora da casa. Abri a porta e, à luz fraca da lua, vislumbrei uma figura sombria se movendo entre as árvores. O medo me paralisou por um momento, mas então corri para dentro e tranquei a porta. Desde então evito falar sobre o que aconteceu na trilha. A lembrança do homem de terno e do corpo em decomposição continua a me assombrar. Prefiro acreditar que tudo não passou de uma série de coincidências macabras, mas no fundo, sei que há algo mais sombrio envolvido. É uma história que, apesar de curta, deixou uma marca profunda e permanente em minha vida.